Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre o grande derretimento das ações do setor bancário, pessoal. Os bancos estão caindo forte na bolsa e será que com essa nova lei aí da Magnitsky, tá? Que pode prejudicar o setor bancário, será que ainda faz sentido investir no setor de banco? Será que essa queda é perigosa? Bom, vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque eu vou falar para vocês o que está acontecendo e como se posicionar agora nesses momentos de grande estresse. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato para o que interessa, tá? Falar então sobre as ações do setor bancário, tá? Hoje perceba que o Banco do Brasil desabou 6% na bolsa, pessoal. Isso aqui é uma queda muito significativa, tá? Principalmente porque o Banco do Brasil já vinha engatando uma alta e perceba que devolveu boa parte dessa alta com essa queda que tem acontecido hoje aqui nas ações do banco. Portanto, não foi só o Banco do Brasil que caiu, tá? O Bradesco também caiu 3,29%, o Itaú caiu 2,9% e o Banco Santander caiu 3,8%. Então perceba que em peso, tá? O setor bancário teve uma queda muito grande, tá? Muito elevada mesmo, até mesmo para o Itaú, que vem reportando ali topo de lucros. O Banco do Brasil, ele tende a ser mais castigado, porque ele é estatal, né? As estatais, elas sofrem mais volatilidade, mais pressão por parte dos investidores, porque acredita que serão as mais afetadas. Pelo menos isso aqui é o que o mercado pensa sobre a empresa estatal. Então as empresas privadas, elas sofrem menos. Mas perceba que nem o Itaú passou dessa, tá? Que chegou a cair até 3% aqui, pessoal. Então perceba que é um movimento de fato generalizado aqui no setor, tá? E por que que isso tem acontecido? Será que tem alguma explicação? Bom, basicamente, tá? Ações de bancos caem em bloco e meio à polêmica com a lei Magnitsky, tá? Para você que não conhece o que é a lei Magnitsky, pessoal, tecnicamente, tá? É uma lei aí que obriga os bancos, tá? A seguirem basicamente um código ali de instrumento governamental. Como assim, Pablo? Ou seja, tá? Tecnicamente, nós temos vários bancos aí mundiais. Temos o Bank of America, Banco do Brasil e outras empresas também que atuam nesse setor, tá? Os bancos, eles têm ali relações comerciais globais, tá? E a lei Magnitsky, ela protege os bancos de haver ali um problema com corrupção. É como se fosse isso, tá, pessoal? Tô tentando simplificar aqui o máximo para que vocês entendam. Não colocar palavras difíceis nesse tipo de assunto tão delicado, tá? Vou dar um exemplo aqui para que vocês entendam o que é a lei Magnitsky. Se por um acaso os bancos se recusassem, né, a fazer a lei Magnitsky, tecnicamente viraria uma Venezuela. Como assim, Pablo? Os grandes bancos aqui seriam excluídos, né, do mundo todo. Não teria mais relação comercial, grandes empresas não teriam mais parceria com esses bancos, tanto com o Itaú, com o Santander e o Bradesco, que inclusive seriam os mais afetados. Bancos privados, pessoal, tem uma carteira de crédito muito ligada aos setores lá fora, ou seja, tem intermediação com o mercado no exterior, diferentemente do Banco do Brasil. O Banco do Brasil seria o menos afetado, porque não depende ali, né, do mercado internacional, ele depende exclusivamente do mercado doméstico. Então o Banco do Brasil, neste cenário, seria o menos afetado caso os bancos descumprissem a lei Magnitsky. Aparentemente isso aqui é apenas especulação do mercado. Perceba que apesar de não ter feito menção direta, a decisão do Flávio Dino, né, se relaciona diretamente à lei Magnitsky, imposta pelos Estados Unidos como sanção ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, tá? Perceba aqui que não é uma lei do Brasil, tá? De fato, a lei Magnitsky, ela não existe aqui no Brasil. Ela é uma lei lá dos Estados Unidos. Porém, pessoal, os Estados Unidos, ele é tecnicamente um benchmark.
Ele é a maior economia global, né? E aí, tecnicamente, se os bancos descumprissem essa lei, né, no mercado internacional, isso prejudica. Olha lá, ó, basicamente, né, ao não obedecer à lei Magnitsky, possíveis multas dos Estados Unidos prejudicando negócio com parceiros internacionais, tá? Então os bancos poderiam ser prejudicados, principalmente os bancos privados, caso esse cenário viesse a acontecer. Portanto, eu não acho momento de pânico, tá? Como assim, Pablo? Eu acho isso aqui mera especulação do mercado. Os próprios bancos brasileiros, até mesmo os privados, falaram que vão continuar seguindo a lei Magnitsky. Tecnicamente, não importa o que o governo disser, pessoal. Os bancos privados, eles são independentes. Aí muitos vão falar do Banco do Brasil, tá? Será que o Banco do Brasil vai seguir a lei Magnitsky? Olha, tecnicamente eu não acho que ele vai seguir 100%, tá? Mas assim, vamos supor que ele seguisse, tá? Vamos supor que houvesse ali de fato uma intervenção estatal, que eu não acredito que vai acontecer, dado que metade do banco é da iniciativa privada, tá? Se isso acontecesse, ele malemar seria prejudicado, porque boa parte da receita do Banco do Brasil está no mercado doméstico, no mercado de agronegócio, agrícola, tá? Então o Banco do Brasil não seria afetado neste ponto, tá? Os mais afetados é o Itaú, o Bradesco e o Santander, que é os que de fato precisam ter ali, né, uma posição contrária sob esta lei. Por isso que o Banco do Brasil acabou nem se pronunciando. E tecnicamente, né, foi ali o último a se pronunciar, porque ele está pouquíssimo preocupado aqui neste quesito, tá? Aí, para o investidor de longo prazo que está buscando oportunidade, pessoal, parece ser um movimento muito interessante, porque pode deixar os bancos extremamente barato, tá? Perceba que dos 4 principais bancos aqui do país, hoje o mais barato é o Banco do Brasil, negociando aqui, né, com preço sobre valor patrimonial na faixa de 0,63. Mais descontado que o Santander, mais descontado que o Bradesco e mais descontado do que o Banco Itaú. Por mais que ele tenha sofrido pressão na rentabilidade, medido aqui pelo ROI, isso aqui tende a ser passageiro. E o Banco do Brasil, o ROI dele vai voltar aí para cima novamente, né? Voltando ali para os 15% a 16%. Então hoje, tecnicamente, né, analisando o custo-oportunidade, parece que o Banco do Brasil é o melhor banco hoje para se investir, quando a gente olha para valuation descontado e também para um potencial dividendos mais expressivo, tá? Analisando cada banco individualmente pelos múltiplos, vamos aqui simplificar, tá? Múltiplo de Graham, aqui o Banco do Brasil, está muito barato, 22,5, né? Vezes aqui um LPA de 3,80 vezes VPA de 31. Temos aqui então, pessoal, R$ 51,48 aqui de preço justo, dividido, né, pela cotação atual de 19,82, que é a cotação que o Banco do Brasil está cotada hoje, a gente tem um potencial de alta de 160%. Utilizando aqui PEG Ratio do Lynch, vocês também podem utilizar. Preço-lucro atual do Banco do Brasil com a queda que teve hoje veio ficar abaixo, tá? Ficou com guidance de 23 bi, preço-lucro veio a ficar de 4,9 vezes. Então 4,9, né? Dividido aqui por uma taxa de crescimento de 10,5, a gente tem um PEG Ratio de 0,46, denotando que ele está com mais de 50% de desconto em relação à média histórica. Então, uma pechincha, né, pessoal? Bradesco, com essa queda de hoje, viu também a ficar bem barato. Preço justo do Graham, 22,5, vezes LPA do Bradesco, se a gente verificar, está em 1,95, e vezes VPA, que está de 16,43, tá? Esse aqui é o valor patrimonial por ação. Temos um preço justo de R$ 26,84, dividido, né, pela cotação atual de 13,49, a gente tem um potencial de alta de 99% para as ações do Bradesco, denotando que também que ele está muito barato e agora aí pelo Bazin já está voltando a ficar com bastante margem de segurança. Bradesco então abaixo de R$12, show de bola, tá? Porque ó, se nós tivéssemos um Bradesco hoje de novo a R$11, dividido aqui, né, pelo VPA de mais ou menos ali R$16,46, pessoal, a gente tem preço sobre valor patrimonial de 0,66. Então, se Bradesco viesse hoje a R$11, para mim seria uma bela oportunidade. Com certeza montaria posição aqui na empresa. Tudo depende, obviamente, do preço, tá? Para mim é o segundo banco mais barato dessa lista. Santander, pessoal. Santander, até mesmo ele que estava um pouco precificado, veio ficar barato. PVP, né? De 0,77. Preço justo do Graham, observando aqui, né? 22,5 vezes LPA, que temos aqui, né? Hoje o LPA do Santander está em 1,65, vezes o VPA,
que está, né, obviamente, de 16,31. Então, o preço justo do Santander, 24,60. Dividido, né, pela cotação atual de 12,36, potencial de alta de 99%. Perceba que também está bem em linha com o Bradesco. Mas eu vejo mais desconto no Bradesco, já que ele está com potencial de recuperação mais elevado que o Santander e pagando um dividend yield melhor, tá? E por último, o Itaú Unibanco, tá? Que é o mais premium aqui do setor, o mais caro, mas também o que tem mais qualidade. Então a gente tem que colocar isso aqui também na ponta do lápis, tá? Bom, eu tô colocando aqui PVP é alto, então a gente tem que olhar o Bradesco somente para preço justo do Graham, né? E PEG Ratio do Peter Lynch, 22,5 vezes LPA do Itaú esse ano, que tende a ser de 4, tá? LPA aqui redondo, vezes VPA, que está aqui, né? Na faixa de 19,34, Banco Itaú, preço justo de R$ 41. Dividido por 32, potencial de alta de mais ou menos ali 30% para o seu preço justo. Então perceba que é um potencial de alta muito legal, mesmo para um banco já mais precificado como o Itaú. E utilizando o PEG Ratio do Lynch, 8 vezes lucro, né? Dividido aqui por uma taxa de crescimento média. Bom, qual que foi a taxa de crescimento média do Itaú? Vamos verificar. 1 menos aqui payout, 60%, vezes ROI médio, que foi na faixa ali, né, de mais ou menos 20% ao ano. Então, a taxa de crescimento média do Itaú foi de 8 a 10% ao ano, semelhante ali com o Banco do Brasil, tá? Ficou mais ou menos em linha com isso, né? Então, se a gente verificar aqui PEG Ratio, 8 dividido por 10, tá? A média do Banco do Brasil, 0,80. Então, perceba que o Itaú tem um desconto muito interessante, aliado, obviamente, né, a uma qualidade muito acima da média. Então, conclusão deste vídeo, pessoal. Acho que o movimento atual, para mim, é oportunidade. Não há o que temer no setor bancário e aparentemente tudo continua extremamente barato, tá? Pablo, pelo amor de Deus, quantos cálculos? Será que você tem alguma ferramenta que me proporcione, né? Basicamente ali, um pulo a mais que eu consiga ser independente e ter um potencial de rentabilidade elevado? Bom, para você que ficou comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade para você. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha, ela é show de bola. Primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda, pessoal. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barato do que isso, tá? Segundo ponto, ela é totalmente automatizada. A cada minuto e segundo e balanço trimestral de uma empresa, todas as projeções dessa planilha são feitas automaticamente. E terceiro, contém os melhores indicadores da bolsa, tá? Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch e temos o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, do John Bogle, tá? Então olha só essa oportunidade. Fora que você tem mais de 100 ações aqui que você pode analisar. Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará aqui, né, na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações aqui no Brasil e outros produtos também, se você tiver aqui algum tipo de interesse, tá? Bom, pessoal, vídeo rápido aqui, por este vídeo é isso, atualizando vocês aqui das notícias, tá? Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações de bancos e seguem comprando agora com a queda que tem acontecido. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!